Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse novo encontro literário. Hoje eu tenho o prazer de receber a Margarida Nepomuceno, que está lá em São Paulo, em Osasco, precisamente. Eu estou aqui ainda no frio, né, Margarida? Seja muito bem-vinda. Oh, mas eu que agradeço bastante esse encontro com você, com os seus ouvintes. Vamos lá, o frio, você com frio aí ou com calor aqui? Pois é, Margarida, eu mudei aqui, eu tenho que fazer ao mesmo tempo as questões e mudar a técnica, né? Então, Tecnológico, certo? às vezes Sem leva um tempo. problema. Eu queria dizer para o público que você é jornalista, pesquisadora e professora do PROLAN, que é o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da USP, pelo qual você obteve o título de doutora, né? O seu Sim. pós-doutora, você fez no Departamento de História Social da UERJ, com foco nas políticas anticomunistas do regime Vargas, né? Sempre vinculada ao PROLAN, atualmente você desenvolve estudos sobre o papel dos intelectuais nos processos de integração cultural da América Latina, é autora de inúmeros artigos acadêmicos publicados em revistas universitárias, além dos livros A Guerra Civil Espanhola e América Latina, Lívio Abramo, no Paraguai, e mais recentemente as missões culturais brasileiras na América Latina, que se está lançando agora. Então, é isso. Você pode mostrar, Margarida, a capa do livro, por favor? Ah, sim, pois não. Pois é, maravilha, olha, esse é o Sim. livro que a gente vai ver, trata da América Latina especificamente, né, o cultural, você trabalhou o Uruguai e o Paraguai no outro livro, né, do Lívio Abramo. Eu queria, Margarida, que você pudesse me dizer, e você escreve lá, culturalmente voltada para a Europa, não, culturalmente é o que eu digo, culturalmente voltado para a Europa, o Brasil não tem o hábito de ver a América Latina, né? Até 1930, os intelectuais culturais, os intercâmbios culturais entre os países da América Latina eram iniciativas isoladas de setores do governo brasileiro e correspondiam quase sempre a demandas específicas de indivíduos ou universidades, é o que você escreve no livro, né? Eu queria que você explicasse um pouco melhor, um pouco mais, né? Antes de 30, como é que eram essas relações culturais entre o Brasil e países da América Latina? Sim, mas pois não. Então, é um prazer grande estar falando um pouco sobre esse meu trabalho, porque a gente faz teses e dissertações e não é para ficar em prateleira, é justamente para a gente divulgar, né, e poder difundir um pouco o conhecimento que a gente vai obtendo durante tantos anos de pesquisa, né. Então, eu costumo dizer que relações culturais entre países sempre existiram, né? Sempre existiram, porque antes da formação dos estados nacionais, os países eles não tinham o território demarcado como hoje tem, né? Eles não tinham fronteiras, né? As fronteiras não existiam. Então, o Brasil, especificamente, é um país de muitas fronteiras. É um país que tem seu território, quase 60% do seu território marcado por fronteiras, né? Todo lado oeste do Brasil é um lado de fronteiras. O Brasil faz fronteira com todos os países da América Latina, menos com o Chile e com o Equador. E falando da América Latina, a gente também tem os países da América Central, né? O México, por exemplo, Costa Rica e outros. Isso. Então, vamos dizer que eu estou falando mais da América do Sul, do continente América do Sul. Sul, Né? ok. Embora a gente considere toda a América Central, o Caribe, como também a América Latina, aliás, os países de fala de origem latina, né? Então, a gente tem um núcleo grande de territórios que ficam nas fronteiras. Então, há um bom tempo atrás, no século XVIII, sei lá, no final do século XVIII, começo do século XIX, não existiam essas fronteiras demarcadas, né? As pessoas iam e vinham em lugares diferentes, então elas faziam escolas, elas faziam amizade, elas tinham igreja, elas tinham uma vida social conjunto, sem fronteiras,
né? Depois da formação dos estados independentes, formação dos estados nacionais, é que foram levantando-se as fronteiras, né? As demarcações, né? Então, aí, para ter relações culturais entre países, daí precisava de mais alguma coisa, não o espontaneísmo de simplesmente atravessar a fronteira, mas de alguns acordos entre governos, né? E foi isso que teve. Antes de 30, havia um certo acordo entre os países, né? E o Brasil tinha o imperador gostava de mandar gente para o resto do mundo, sabia o que estava acontecendo. Então, sempre teve uma certa curiosidade em saber as questões do mundo, né? Mas depois do 30, né? Sim, 1900... justamente com o Getúlio Vargas, né? Então, sim. O que muda nessa relação cultural? O que ele queria? O que ele queria? Que estratégia era dele para a criação dessas instituições culturais, né? Ligando o Brasil, os países mais da América do Sul, latinos, né? Sim. Bom, aí você fez uma excelente pergunta, porque ao lado do estudo dessas relações culturais que se mantiveram, que se mantêm, porque até hoje se mantém, entre os países da América Latina e o Brasil, existia de fato uma estratégia, né, do velho gaúcho, que ele não dava ponto sem nó, não é verdade? Então, a gente estava vivendo, por exemplo, em 1930, uma grande crise mundial, que é a crise do crack, da Bolsa de Nova York. Então, os grandes importadores da América Latina estavam falidos completamente, a Europa e o próprio Estados Unidos, né? Então, havia uma necessidade de incrementar o comércio entre os países da América Latina, né? Então, um dos motivos de se pensar numa política cultural entre os estados é justamente criar um ambiente, criar um terreno para que para que os países pudessem se relacionar e fazer trocas comerciais, né? Esse é um dos motivos do Getúlio. E aí o cultural entrava como porta de entrada, né? Isso, o cultural entrava como uma sala de visita, vamos dizer assim. Né? E o que acontece, Margarida, em que áreas, né? Porque tem várias, eu vi que você falou de bibliotecas, de intercâmbios universitários. O que se deu naquele primeiro momento, a partir de 30, exatamente, como intercâmbio com esses... E com que países, né? Com que países? Sim. Bom, é importante se dizer que em 1930, 35, por aí mais ou menos, o Getúlio faz uma reforma no Estado e ele cria, de fato, um departamento cultural no Ministério das Relações Exteriores. Então, há uma mudança também no governo e que ele vai criar no seu governo o que a gente chama de missões culturais. Isso aí vem o título do livro. Ele vai criar missões culturais, né, que vão ser formadas no Brasil por membros da Embaixada, membros do Ministério das Relações Exteriores, por membros da Secretaria da Educação e por membros das academias, porque já existiam faculdades no Brasil, né? Faculdade de São Paulo, Faculdade do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná. Então, membros dessas academias, professores, técnicos, tudo mais, políticos ligados ao governo, ou da Secretaria de Educação, ou das embaixadas em geral, né, formavam missões e iam para os países da América Latina. Esses países, em primeiro lugar, foram os países do Cone Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, né? E depois, de 1960, e eu estou falando já num tempo onde o Getúlio não se encontra mais, porque o Getúlio morre em 54, mas é uma política que a gente chama de política do Estado, mas ele cria uma política do Estado, porque o que é política do Estado? É alguma coisa que perdura durante muito tempo. De um governo para outro, ela vai passando. É diferente de uma política de governo. Por exemplo, se o Lula quer fazer uma política agora, uma determinada ação chamada do governo dele, pode vir um outro governo, num outro momento, e desfazer essa ação dele. Então, isso já não é política de Estado, é uma política de governo. A política de Estado, ela move mais coisas, ela envolve todos os poderes, envolve muito dinheiro, envolve responsabilidades.
Então, ela dura até hoje, na verdade, essa política do Estado do Getúlio Vargas, né? Sim, mas naquele primeiro momento, digamos, o que pinta, né? O que relações culturais tem? Você escreveu num capítulo o Instituto Fértil para o Desenvolvimento da Literatura, né? Você Sim. fala de autores que circularam na América Latina Sim, naquele momento. muitos. Sim, muitos. Então, uma das primeiras ações dessas missões culturais, né, que depois se transformaram em centros de estudos brasileiros, depois se transformaram em institutos, hoje são Institutos Guimarães Rosa. Hoje essas missões de 1930, 40 se chamam Instituto Guimarães Rosa. Existe, né, realmente aí na América Latina? Porque aqui na Europa a gente vê, Paris, por exemplo, não tem. Tem em Roma. Sai muito raro por aqui ainda. Na América Latina, como é que isso existe? Existe muito. Existe mais ou menos em 22 países, sendo que a maior parte é aqui da América Latina. 14, 15 na América Latina e Central. Né? Depois tem em Washington, tem em Roma, tem em outros países também da África. Né? Tem muitos da África na época do Lula. O Lula criou vários institutos na África. Então, eles começavam primeiro, lá atrás, né, nas primeiras décadas, com uma troca de bibliotecas. Eles queriam conhecer, o Brasil queria conhecer, por exemplo, o que a Argentina fazia e vice-versa. Então, eles faziam um câmbio de livros, né? Então, de tal forma que os nossos autores, eles iam ou pessoalmente ou através dos seus livros para esses países. E isso criou uma certa cultura, e uma certa cultura que foi alimentada durante muitos anos e ainda é hoje. Hoje. Então, o que existe hoje? Porque se a gente pega a França, por exemplo, outros países, a Inglaterra, você tem a rede, por exemplo, a França, toda a rede da Aliança Francesa e outros centros culturais em todos os países, né? Tem escolas, tem institutos, né? Que tem no Brasil também. Como é que está o Brasil na América Latina nesse sentido, hoje? Hoje ele continua tendo esses institutos, né? Instituto Cultural Guimarães Rosa, porque Guimarães Rosa era um diplomata, além de um grande escritor. Então, teve vários nomes, desde as missões lá atrás, então resolveram agora definir como Instituto Guimarães Rosa. Existe ainda. Então, o que existe? Existe em cada país uma sede, existe funcionários que trabalham lá e que são funcionários, alguns de carreira, quando são ligados às embaixadas. Porque esses institutos, eles existem ligados às embaixadas do Brasil nos países. E aí eles são encarregados de que tipo de atividade cultural? O que tem sido feito? Exposições, leitura de texto, lançamentos de livros? Sim, isso mesmo, na área de literatura, isso tudo que você falou. Eles continuam recebendo livros, por exemplo, até hoje, eu me dou muito bem com o Instituto Cultural Uruguai, eles pedem livros, a gente manda livro para eles, tanto quanto pode, e eles continuam lendo esses livros, aproveitando esses livros nos cursos que tem de ensino da língua portuguesa, porque todos esses institutos, eles basicamente começaram com o ensino da língua portuguesa e da cultura brasileira. Então, para o estudo da língua portuguesa, o governo brasileiro exportava, ele mandava, enviava para esses países a biblioteca, uma biblioteca enorme e muito representativa da literatura brasileira. Né? Então, eles estudam lá, estudaram lá e continuam estudando, continuam as bibliotecas lá. Por exemplo, o Instituto de Buenos Aires tem uma biblioteca gigante. O Instituto do Uruguai tem uma biblioteca de mais de 30 mil livros. Né? Beleza. E, Margarida, em matéria de estudante, como é que a gente vê? A gente aqui tem um programa Erasmus, que faz os estudantes viajar onde quiserem, né? Intercâmbio, né? É um intercâmbio. No Brasil, como é que está esse intercâmbio de alunos da América Latina vindo para o Brasil circulando nesse universo a nível universitário? Porque a gente sabe que existe a UNILA, né, que é a Universidade Latino-Americana, que tem esse propósito, né, de brasileiros lá se unir. Mas, em termos gerais, o que acontece? Como é que existe essa circulação nessa área cultural universitária ou outras?
Sim, você falou tudo, é a área cultural universitária, então a gente já está saindo do departamento dos institutos antigos, entendeu? Uhum, Dessas uhum, missões aqui. Porque uhum, naquele tempo, existiam também esses intercâmbios. O Itamaraty dava bolsas para os estudantes, né? uhum, E os governos de outros países também davam bolsa para os estudantes daqui. Então havia um intercâmbio, uma troca. Eu tenho vários documentos, né, entre os governos e eles mostrando o que eles eram responsáveis, qual seria a responsabilidade deles com os estudantes no Brasil e quais seriam as responsabilidades dos outros governos com os estudantes do Brasil. Bom, com o tempo foi se modificando essa questão dos institutos culturais, né? Foram diminuindo essas bolsas, né? E hoje a gente pode dizer que as bolsas existem para os estudantes, mas muito mais ligadas aos programas de mestrado, doutorado e de programas de intercâmbio entre países, do que naquele instituto, daquele modelo antigo. Naquele modelo antigo, o que nós temos hoje são atividades culturais, alguns músicos, alguns literatos ainda percorrem esses institutos dando palestra, dando curso e tudo mais. Eu mesmo tive, o ano passado, em vários institutos, falando um pouco sobre esse livro. Então, eles chamam a gente para ir, né? uhum, Eles chamam. Agora, intercâmbio uhum, entre alunos, hoje em dia, está muito mais afeito à categoria dos acadêmicos, né? Muito uhum, mais isso. uhum, Então, por exemplo, a USP tem vários programas, né? uhum. Tem bolsas de estudo, aliás, em todos os programas tem. Aliás, o Prolan é nesse sentido, né? Nesse sentido, eu fiz meu mestrado e doutorado fazendo bolsa em outros países, né? Uhum, Então, hoje em dia, isso está muito mais ligado às universidades do que aos antigos institutos, uhum. Ok, entendeu? Margarida, e eu penso, quando a gente fala América Latina, a gente pensa muito no português e no espanhol, né? Mas a América Uhum, Latina tem muitos países, Bolívia, Peru, tem muitos povos indígenas, né? Como é uhum. que isso culturalmente se trata ou não? Olha, essa é uma excelente pergunta e é uma questão, é um problema razoavelmente novo para esses institutos, né? Hum, Porque o que você sabe muito bem que até pouco atrás esses idiomas, essas línguas que são línguas já estruturadas, línguas que têm sua dinâmica de ser, elas não estavam postas como línguas oficiais, né? uhum. A não ser o Guarani, né? No Paraguai. No Paraguai, que é uma língua Uhum, oficial. Se uhum, estuda Guarani na escola, os uhum, livros são escritos em Guarani, existem emissoras de rádio que falam em Guarani, autores que escrevem em Guarani, numa gramática que foi se forjando ao longo de tantos anos. Nós mesmos já recebemos aqui no Prolan uma filóloga que ensina Guarani e ela é uma lutadora, uma ativista em relação à implantação total da língua do idioma guarani. Bom, em relação aos outros países, ainda é um pouco mais, por exemplo, mais lento um pouco esse tipo tratamento, né? Colômbia, Tipo Venezuela. Colômbia, Venezuela. Então, precisaria ver, aí eu não posso te afirmar, como isso é tratado, por exemplo, no Centro de Estudos Brasileiros ou no Instituto Cultural Guimarães Rosa, por exemplo, da Bolívia. Como é que eles Uhum, tratam o Aymara, como é que eles tratam os idiomas de lá. uhum, Não sei uhum, exatamente. Eu sei que no Haiti há um trabalho, aí depende muito da pessoa, depende muito de quem está lá. Há uma pessoa que é responsável pelo Centro Cultural de lá e que é um mestrando, ou acho que já terminou o mestrado, está entrando no doutorado aqui no Brasil em línguas. Então, ele é um cultivador, vamos dizer assim, um apreciador dos idiomas, respeita os idiomas, e ele tem isso na embaixada. Lá uhum. eles têm a língua crioula que eles trabalham, cantos, atividades culturais, todas na língua afro, é o afro-crioulo deles, é uma coisa Uhum, diferente, né? uhum. Mas é isso.
Beleza, Margarida. Eu queria te perguntar, você que estudou, né, muito, esteve por Paraguai, Uruguai e andou pela América Latina, o que falta nesses intercâmbios, né, Brasil, América Latina? O que está faltando, o que poderia ser realizado? Olha, eu acho o seguinte, eu sou da hipótese que os grandes intercâmbios, que os melhores intercâmbios na América Latina estão se dando através das universidades. Eu acho que na USP, por exemplo, eu não posso falar só da USP, eu acho que nós temos que ver outras universidades grandes do Brasil. O intercâmbio com os países vizinhos é muito grande, é muito grande. É muito grande em atividades disciplinares, em atividades de extensão, em produções de livros, em produção de eventos. Nós tivemos no PROLAN um evento enorme o ano passado, que a gente recebeu mais de 11 países da América Latina. Quer dizer, olha, é quase que a totalidade de países da América Latina, e cada pessoa dava o seu depoimento, era chamado para uma charla, para uma conversa, para uma palestra. E isso não ocorre só. E o PROLAN é um programa muito pequeno dentro da universidade. É um programa antigo, mas é muito pequeno. Isso ocorre na história, isso ocorre na geografia, isso ocorre na ciência política, isso ocorre no direito, isso ocorre nos países, no estado do Rio de Janeiro, tem muito intercâmbio. Então, eu estou para dizer que os maiores intercâmbios hoje, entre intelectuais, ou seja, entre pessoas que pensam, de intelectuais que eu digo, não são os intelectuais que têm nome, que têm tradição de pensamento, não, são aqueles que pesquisam, aqueles que têm alguma coisa para mostrar, aqueles que saem de alguma base de ativismo e têm o que mostrar. Esses, para mim, são os intelectuais, né? Os intelectuais do Gramsci, né? Vamos dizer assim. Eu acho que aí é a universidade que está propiciando esses intercâmbios. Maravilha, Margarida. A gente está terminando, mas antes de fechar aqui, eu queria que você mostrasse o livro novamente e dissesse onde é que o público pode adquiri-lo. Bom, ele é um livro que foi lançado bem no final do ano, mas ninguém reparou, né? Porque era Natal. Natal, com certeza. Natal, então ninguém reparou, né? E você sabe que livro de presente de Natal não é o que todo mundo dá, né? Esse é o que menos dá, né? Na verdade. Bom, então, ele está praticamente sem venda ainda. Ele está começando a venda ainda. Ele vai ser lançado no final do mês, numa live grande, num grupo de estudos que a gente tem, que é o grupo de dimensões do regime Vargas, e eu posso passar para você depois o endereço. Vai ser lançado na última semana de fevereiro. Mas quem quiser, por enquanto, pode escrever para o meu e-mail, né, Margarida. Tá bom, vou dar. Margarida CN de Sintra Nepomuceno, @gmail.com, e a gente faz a entrega. Beleza, Margarida, muito obrigada por essas missões, né, brasileiras na América Latina. Muito obrigada, e a gente continua por aí divulgando a cultura brasileira, a cultura curta, né, quer dizer, em todos os níveis. Muito obrigada, Margarida. Eu que agradeço, Mazé, agradeço as suas ouvintes, seus ouvintes que estão aí interessados em saber um pouco sobre Brasil.